Com a liberação de vários segmentos do comércio, a movimentação de pessoas nas ruas de Porto Velho vem aumentando e os cuidados precisam ser redobrados. Foram 10 dias de isolamento social restritivo. Lojas fechadas, trânsito de pessoas nas ruas da cidade restrito e apenas comércios essenciais em funcionamento. Após essa medida, o governo de Rondônia permitiu a abertura de outros segmentos, que fazem parte da fase 2 do Plano de Ação de Enfrentamento à Pandemia. Essa fase é chamada de distanciamento social seletivo. E nos centros da cidade, a movimentação gradativamente vai voltando. E para quem ficou com as portas fechadas durante quase 90 dias, a sensação de voltar ao trabalho é de alívio e com uma responsabilidade ainda maior de cuidar de si e do outro. A nossa expectativa é vender bem, né? Eu creio que agora vai ser melhor, porque nós estamos preparados para atender nossos clientes. Nós estamos numa expectativa de receber o nosso cliente bem acolhido, com álcool em gel, com o nosso preparo, com máscara, a viseira. Então nós temos uma boa expectativa, eu creio que vai ser bem melhor. Segundo determinação do governo, os estabelecimentos devem cumprir protocolos de segurança para evitar a propagação do coronavírus. Dentre as medidas estão aferição da temperatura corporal, limitação dos horários de funcionamento, controle do fluxo de pessoas, desinfecção e higienização dos ambientes. Mas é importante também que toda a população ajude para que as lojas se mantenham assim, de portas abertas, obedecendo todas as orientações de segurança, como uso de máscara, uso de álcool em gel e, importantíssimo, manter o distanciamento e ficar o menor tempo possível dentro de lojas ou fora de casa. E cada um fazendo o seu papel, o medo da contaminação e o risco de um novo fechamento do comércio fica menor. Assim, a gente nunca sabe, é uma coisa invisível que ninguém sabe, né? Como que ia se propagar, qual era a reação em cada pessoa. Então a gente sentiu mesmo, senti medo mesmo. Nós precisamos trabalhar, se nós precisamos trabalhar, então nós temos que ter fé em primeiro lugar, coragem e atitude, né, para receber os nossos clientes. Alfredo Pinheiro tem 6 lojas na cidade. Todas ficaram sem funcionar. E o empresário conta como foram os dias de portas fechadas. Então nós tivemos que fechar as lojas, arcar com todos os prejuízos, entendeu, do imóvel fechado, arcar com a responsabilidade de pagar os funcionários. E esse tempo de quase 90 dias foi tipo uma água quente em cima de um pano frio, entendeu? E com a nova fase determinada pelo governo visando diminuir o impacto econômico, mas sem agravar a crise sanitária, o empresário explica. Eu estou feliz porque a gente consegue ver, né, um horizonte, né, novo na frente. Entendeu? Esperamos que as coisas tentem se normalizar. Eu sei que é muito difícil. Vamos passar longos períodos de recessão, falta de consumo, entendeu? Que isso aí já é normal, já está esperado no Brasil todo. Eu acho que a esperança é grande, né? Apesar da liberação de parte do comércio, quem não teve as atividades liberadas mostra preocupação, como é o caso do mototaxista e secretário do Sindimoto. A categoria de mototaxista está praticamente há 3 meses sem poder exercer o seu trabalho. E nós tivemos agora essa surpresa de uma nota técnica da Anvisa, que até então, o primeiro decreto que foi lançado pelo Estado, do comando do governador Coronel Marcos Rocha, não tivemos nenhum tipo de nota para nos proibir com o real motivo da pandemia. Por que o mototaxista não poderia trabalhar? E diante dessa situação, a pergunta dos mototaxistas é quanto aos impostos, que mesmo sem trabalhar, precisam ser pagos. A gente queria saber como é que ficarão esses 3 meses atrás, sobre os impostos que a gente paga, tanto de fiscalização quanto de regulamentação, como ficará no âmbito tanto municipal quanto estadual. Eles vão nos abstinar desse imposto. E assim, aos poucos, as portas das lojas que sobreviveram ao fechamento vão se abrindo. A movimentação nas ruas vai ganhando força. E a esperança da normalidade, ainda que remota,
vai integrando o cotidiano do porto-velhense. Muito bem, Lívia Costa. Parabéns pela reportagem. A gente teve assim uma noção perfeita do espírito das pessoas com relação a tudo isso. Essa volta à quase normalidade. Mas olha, gente, tem um perigo a gente falar isso, porque nós não podemos voltar à normalidade, não. Nós podemos voltar às atividades, porque a economia precisa girar. Não há nenhuma dúvida disso. Agora, a normalidade não. Nós temos que ter todos os cuidados que são imprescindíveis para a gente manter a integridade da nossa saúde e também a dos outros, para a gente não espalhar o vírus por aí. É fundamental que seja assim. Então é muito importante, por exemplo, os funcionários das lojas, por exemplo, tomarem todos os cuidados internos e com um sorriso, com muito jeitinho, pedir para os seus clientes também respeitarem os protocolos internos dentro de cada casa comercial, porque tem alguns rebeldes também, tem alguns abusados também, que até aproveitam para humilhar o funcionário, não é? Dizendo que não precisa se submeter a regras e tal, porque senão nós estamos em meio a uma pandemia que está matando gente no mundo todo. E aqui não tem sido diferente e em grandes proporções. E para a gente não deixar morrer a economia também, o governo resolve, juntamente com a sua equipe técnica, juntamente com o grupo Pensar Rondônia, em abrir nesse momento, tentando ver se a coisa funciona. Agora, é fundamental que tenha a participação da população. Como eu falei para Ariquemes, no caso de Ariquemes, a população é responsável e pode ser culpada também, se a gente, que agora está chegando na fase 2, voltar para a fase 1. Se estivermos voltando para a fase 1, não é só o fechamento do comércio novamente, não. É porque vai estar morrendo gente. É porque as UTIs estarão superlotadas. Então, é isso que a gente não quer, que a gente quer evitar. E eu sempre tenho dito, se você quiser se proteger, vá para dentro de uma casa comercial. Eu tenho andado nessas farmácias, os mercados em que pesa ter muita gente, mas os cuidados são muito grandes também. E parte dos cuidados também depende só da gente. Não é só lá do gerente do supermercado, do dono do supermercado, não, porque sempre alguma coisa vai escapar. Então, nós é que temos que estar espertos de como nós vamos nos comportar dentro de um supermercado, por exemplo. E nas lojas, essas lojas menores, os cuidados são e serão muito grandes, extremos, porque os funcionários e os proprietários das lojas não querem ver a loja fechar novamente. Agora, isso vai depender muito da nossa população.